Shalom, shalom, bom dia! Vamos orar juntos? Quero te convidar a compartilhar esta semente, você que é o semeador da palavra de Deus, compartilhando com muitas pessoas e deixando o seu like também. O nosso tema hoje é o segredo da paz de Cristo na sua mente. Em tempos de perigo, de confusão, de tantas notícias ruins, as pessoas estão se desestabilizando, porque são muitos pensamentos que assolam a mente, são muitas notícias que chegam e atordoam. Então, como ter paz em um tempo de tantas dificuldades? Quando nós lemos Lucas capítulo 21, Jesus está falando sobre os últimos dias, dias de grandes problemas. Mas eu já quero te dar uma boa notícia. Dias de grandes problemas, nós temos um grande Deus. Para estes dias, nós temos um grande Deus. E um grande Deus que faz grandes sinais, prodígios e maravilhas. Mas em Lucas capítulo 21 descreve toda uma perturbação na mente. Está escrito no versículo 25: haverá sinais no sol, na lua, nas estrelas, sobre a terra, angústia entre as nações, em perplexidade por causa do bramido do mar e das ondas. Haverá pessoas que desmaiarão de terror e pela expectativa das coisas que sobrevirão ao mundo, pois os poderes dos céus serão abalados. Aqui está falando de um momento crítico, um momento de problemas, de grandes tragédias naturais. Quando fala do bramido do mar, está falando provavelmente de tsunamis, e então está falando de tragédias e desordem cósmica, tragédias da natureza, e é o que a gente está vendo. Aqui está falando de angústia entre as nações, e estamos vendo. Se você abre o seu Instagram, se você abre o seu, como você está aqui no YouTube, qualquer uma das redes sociais, você vai se deparar com notícias que assustam, em termos de guerras e rumores de guerras, muitas e muitas notícias ruins financeiramente falando, ou de desastres da natureza. Parece que tudo descontrolou. É isso mesmo, nós estamos vivendo os últimos dias, dias de intensidade. É como o parto. O parto, as dores do parto, elas vão se intensificando quanto mais próxima a hora de dar à luz. A mulher sabe disso. Mas o mesmo acontece com a vinda de Cristo. Quanto mais próximos estivermos da vinda de Cristo, maior será a intensidade dos problemas. Mas a boa notícia é que Jesus vai voltar. E o que fazer diante de uma situação em que a mente está assolada pela preocupação, pela angústia, pelo medo, pela instabilidade? Como ter paz em um tempo de grande tribulação? Jesus dá a resposta em Lucas capítulo 21. Ele diz no versículo 28: ora, quando essas coisas começarem a acontecer, levantem-se, fiquem de cabeça erguida, porque a redenção de vocês se aproxima. Aqui ele deu 3 ordens para você ter paz. Quando vocês virem essas coisas acontecendo, ele não falou vai se esconder na caverna. Ele não está falando para você vai se esconder debaixo da sua cama. Ele está falando o quê? Levante-se. Bom, a palavra levantar é para aquela pessoa que ficou derrotada antes mesmo de guerrear. Porque a sua mente tem esse poder. Quando você perde a paz, você desiste. Então você já está entregando os pontos. Você já fica derrotado antes mesmo de enfrentar os problemas. Você já acorda cansado, você já acorda um desistente. E ele está falando, se levante, você continua no meio da guerra e você está do lado do vencedor, você tem o general da batalha. É uma nova forma de pensar, você concorda comigo? É uma forma de pensar que te traz paz em tempo de angústia. É a mesma coisa que quando o povo estava vivendo ali aquela situação impossível no Egito. Veio Moisés e disse, gente, vamos ter que levantar. Nós vamos ter que levantar e sair daqui, porque Deus está agindo, é tempo da nossa libertação. Mas se vocês ficarem desanimados aqui no Egito, nada vai acontecer. Levanta, coloca o sangue no umbral da porta,
Vamos atravessar o Mar Vermelho. Tá vendo? Tem coisas que eles tinham que fazer. Deus estava agindo, mas eles tinham que corresponder. Eles precisavam se levantar do desânimo, daquele medo, daquela prostração que eles estavam. Era uma nova forma de pensar. Peraí, até aqui esteve muito ruim, mas agora começou o agir de Deus. Então o povo precisou reagir. O que eu estou falando para você é que para ter paz, você precisa reagir. Você precisa sair desse estado de desânimo com uma nova forma de pensar. Não, nem tudo está perdido. Eu tenho um Deus que está no controle do mundo, Ele está no controle das nações, Ele está no controle de todas essas situações extremas da natureza. E Ele diz aqui, então, levante-se. Qual é a segunda posição? Fique de cabeça erguida. Quando eu fico de cabeça erguida, é porque eu não estou olhando para baixo. Porque uma pessoa que olha para baixo só vê os seus próprios pés. Está andando tão desanimada, arrastando os pés, olhando para os próprios pés. Quando eu levanto a cabeça, eu vejo alguém que está diante de mim. É o autor e consumador da minha fé. Ele está comigo. Então eu vejo, quando eu levanto a cabeça, eu tenho esperança. Quando eu levanto a cabeça, eu olho para o futuro. Eu não fico presa ao passado e nem agarrada a um presente que está com tantas dificuldades. Eu olho, levanto a cabeça e vejo um tempo novo se aproximando. Então ele diz, levante-se, levante a cabeça, e ele diz a última coisa, porque tem um motivo para você se levantar e ficar de cabeça erguida, porque a redenção de vocês se aproxima. O que é a redenção? A salvação, o livramento, o escape. Você está vendo que é uma nova forma de pensar? Como ter paz em um tempo de tanta angústia? É você pensar os pensamentos do alto, ver os pensamentos de Deus. Ele diz que os meus pensamentos são mais altos do que os seus pensamentos. Então vamos lá de novo com os pensamentos de Cristo. Ele diz que tudo isso é necessário acontecer, mas Ele está no controle. Ele está no controle de todas as coisas. E uma grande manifestação vai acontecer. Eu creio numa manifestação de avivamento. Eu creio numa manifestação de grande unidade no corpo de Cristo. Eu creio nesse tempo novo, em que não é exceção o milagre, mas será comum como era para a igreja primitiva. Eu creio em tudo isso. Eu li um livro há muito tempo atrás, que eram as 5 crises e as 5 ondas de Deus. Então, o autor, ele falava que as 5 crises, ele teve uma visão, ele via ondas que viriam sobre a terra nos últimos dias. 5 ondas que eram ondas muito grandes e ondas de problemas. Então, ele via uma onda que se levantava em relação às finanças, para destruir as finanças de todo mundo. Uma onda que se levantava para destruir as famílias. E parece que isso está acontecendo, não é? Mas ele via, o bom é que na mesma visão, ele via ondas vindo maiores e que estas ondas maiores eram ondas de Deus, porque essas ondas que ele viu primeiro eram ondas do inferno para destruir. Mas as ondas de Deus, elas anulavam o efeito dessas ondas do inferno. E elas eram maiores. Então, para a destruição familiar, ele via uma onda de restauração familiar. Para a onda de destruição das finanças, ele via uma onda de prosperidade e restituição. Eu creio nisso. Eu creio nessa visão, porque maior é Deus. Esta visão está de acordo com aquilo que a palavra fala. Mas a sua mente precisa pensar nisso. Eu fiz uma live essa semana falando como estabilizar a mente em tempo de crise. Então, veja essa live, foi na terça-feira, e veja essa live e você vai ver todos aí, eu vou pontuar como reagir em tempo de crise para ter uma mente estabilizada e não perder a paz. E neste momento, eu quero declarar que a paz de Cristo entra no teu coração e na sua mente. E nós vamos orar. Coloque agora aonde você foi atingido nesses últimos dias, aonde que você está sofrendo, coloque o teu problema, porque nós vamos orar juntos. E a oração em unidade, ela tem força, ela tem poder. Foi isso que a rainha Esther fez, uma convocação para que todos orassem pela mesma causa. E nós vamos estar orando aqui, todos juntos, por causas diferentes, mas unidos, e o efeito é o mesmo.
Senhor, como é bom saber que as ondas do Teu Espírito vão inundar a terra sobre um povo, um remanescente que crê. Nós estamos aqui porque nós cremos. Senhor, manda agora. Envia, Senhor, a Tua paz aos corações que estão perturbados, as mentes que estão, Senhor, em aflição, em angústia, cheias de preocupação e ansiedade. E eu quero clamar também, Senhor, vem com a Tua onda de poder sobre cada casa aqui representada, trazendo, Senhor, a cura, a libertação, a restituição, a restauração, a salvação, a cura, Senhor, da alma que sofre. É o que eu peço em nome de Jesus, crendo no Deus que age no pior momento da humanidade. E nós seremos testemunhas do Teu poder em nome de Jesus. Amém. Creia, este é o momento de vivermos grandes milagres, porque Deus está conosco. Não perca a fé, não deixe a sua mente ser invadida por tanta preocupação e ansiedade. Reaja. Deus é contigo, Deus te abençoe. Tenha um dia muito, muito cheio da presença de Deus.